Olá, mais uma vez estamos aqui. Sou o pastor Júlio Costa, da igreja do Ministério Luz Apostólica. E mais uma vez nós estamos aqui para ministrar estudo do Novo Testamento. É mais uma quarta-feira junto com você. Eu tenho certeza que você já reuniu aí sua família, já reuniu os seus amigos e está aí de posse de uma cadernetazinha, uma caneta para fazer as anotações necessárias e acompanhar o estudo dessa semana. Nós falamos sobre a introdução ao Evangelho de João, do Novo Testamento, na quarta-feira passada, e hoje nós vamos falar sobre a autoria e data do Evangelho de João. Quando se deu, como é que foi, em que situação foi, vamos ver sobre isso, vamos falar a respeito disso, que é muito importante a gente falar a respeito disso. Esse texto do nosso amigo Marcelo Brett, é isso? E nós estamos aqui falando a respeito disso, dando esses créditos a ele, e ele traz para nós comentários aqui super importantes que nós vamos juntos elucidar a respeito da autoria e data em que foi escrita. Há controvérsias, há muitos debates, há muitas discussões a respeito dessa situação. Quando foi? Que data foi? Um questionamento muito amplo, até a respeito da autoria. Do próprio João está sendo questionado aí ao longo dos anos, e a gente vem aqui falar a respeito disso hoje. Nosso comentarista, o autor do texto, ele diz assim: olha, não é possível falar em autoria sem referir-se à data do documento. Isso é fundamental a gente gravar, a gente poder saber. Se esse evangelho, de fato, reflete a teologia tardia e a alta cristologia do segundo século, então o autor desse evangelho não pode ser João Apóstolo. Esse é o primeiro questionamento que ele levanta. Por outro lado, se o autor é João, temos que considerar que já no fim dos dias apostólicos, a cristologia cristã já reconhecia a divindade de Cristo e que a teologia do segundo século, na verdade, seguia a tradição cristã e apostólica, ok? Então, se nós dermos a autoria para João, o Evangelho foi escrito no final do século I, início do século II, ok? Mas se nós não dermos esse crédito a João e a autoria partir para o segundo século, aí a gente vai ter que buscar outros autores para esse Evangelho. E nós vamos compreender isso porque é debate, isso é discussão, isso é muito importante. A gente tem muitos comentaristas aqui, muitos autores que se debruçaram sobre esse tema e fizeram pesquisas e trouxeram a nós muita elucidação. Apesar desse documento ser reconhecido como Evangelho segundo João, a verdade sobre ele é que ele não traz nenhuma informação explícita sobre o seu autor, ok? E, por isso, muitas vezes ele é apresentado como o quarto evangelho. Não é apresentado como o Evangelho de João, porque não cita o autor. Então, esse fato do anonimato do autor tem conduzido muitos teólogos a considerar a possibilidade de se saber com certeza quem é o seu autor. As opiniões são diversas e os estudos vão para todos os lados, e existem teólogos, inclusive veementes, defensores da autoria joanina, mas outros não, que não defendem essa autoria joanina. Enquanto outros, esses outros que nós estamos referindo, eles preferem adotar uma postura mais crítica a essa defesa da autoria do Evangelho de João. Então, nem todos os teólogos concordam a respeito da autoria desse evangelho, justamente por não haver a citação do autor no evangelho. É incrível isso, né? Mas na minha Bíblia está escrito, talvez você vai dizer isso, tá? Você vai dizer numa Bíblia que foi canonizada por volta do século IV, ok? E que deram a João,
porque é referência como sendo o autor. Mas quando se debruça sobre o Evangelho, se questiona esse fato de que se foi realmente ele o autor, por conta de alguns pontos de interrogação que nele existe, à medida que você vai lendo, à medida que você vai aprofundando a sua leitura, que você vai questionando, porque tudo parte de um ponto de interrogação. Tá? A partir do momento que surge uma interrogação, então surge uma polêmica, surge um debate e surge uma ponta de dúvida a ser analisada, pesquisada, para que a compreensão venha à tona. E é isso que nós estamos fazendo aqui, estudando um pouco mais sobre o Novo Testamento e estudando, tá, o Evangelho de João no Novo Testamento. O que se tem por certo é que a autoria joanina para o quarto evangelho é claramente demonstrada pelos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Tá? Nós temos um monte de nomes. Há quem dê a autoria da igreja, né? A criação da igreja a Pedro, aos apóstolos e tal, mas a igreja, na verdade, ela se coloca de pé pós-apostólico, pós o período apostólico, não no período apostólico, ok? Naquele período de transição, porque os apóstolos, em sua maioria, eram judeus. Então eles vinham de uma tradição judaica, eles vinham, tá, de uma outra referência que não é essa que nós estamos mencionando aqui, tá? Então existem alguns teólogos que defendem essa situação. E nós vamos colocar aqui como pais da igreja, por exemplo, Teófilo de Alexandria, Tertuliano, anotando aí, Clemente de Alexandria, Ireneu, Hipólito, Orígenes, Dionísio de Alexandria, Eusébio, tá? São os pais da igreja. Defendem que João é o autor do Evangelho. Eles são os pais da igreja, que foram na ocasião pós-apostólica, tá? E que não está contido na Bíblia, no seu escrito, nessa Bíblia que você conduz, que você convive com ela no dia a dia. Você desconhece esses nomes que eu acabei de citar aqui, e que são os pais da igreja, são os verdadeiros fundadores da igreja primitiva. Tá? Quando eles sentaram, debruçaram-se sobre a questão de organização institucional e instituíram a igreja cristã, as primeiras igrejas cristãs institucionais, ok? Muito bem, eles defendem que João é o autor do Evangelho. Também é importante lembrar que o leitor, que a autoria joanina não teria sido colocada sob suspeita, senão no fim do século XVIII. Olha só quando se foi colocar em dúvida a questão da autoria joanina. No século XVIII. Muitos séculos à frente da fundação da igreja. A igreja foi fundada particularmente no século II, ok? A igreja cristã, da cristologia, ok? Cristã, foi fundada ali por volta do século II. Não foi no século I. Tá? Arnold Clemente, tá? Gabelin, vem em 1861 e 1942, entre esses anos, falando sobre esse assunto. Diz o seguinte, olha, a autoria joanina desse evangelho foi colocada em dúvida pela primeira vez por um clérigo inglês chamado Evanson, que escreveu sobre o assunto em 1792 e em 1820 o professor Breschard Schneider prosseguiu com um ataque sobre a autoria joanina do Evangelho e então veio a escola de Tübingen, tá? Reconhecidos por Strauss e Bauer. Tá? E Bauer, o chefe da escola de Tübingen, definiu a data da escrita do Evangelho de João em 170 anos depois de Cristo, ou seja, no século II. Outros optaram por 140, no 140 depois de Cristo, tá? Klein e outros críticos definiu em 130 depois de Cristo, tá? E Renan entre 117 e 138 depois de Cristo.
a autoria do Evangelho de João para essas datas. Eles definiram e defenderam a autoria do Evangelho de João dentro dessas datas, como a gente vem aqui relatando. Final do século I ou início do século II, né, que João escreveu esse Evangelho. Então foi dada a autoria a João. A dúvida levantada no século XVIII, por esses autores que nós acabamos de mencionar, se dá por conta justamente da não citação do autor dentro do próprio livro. Interessante isso, né? E aí, mas esse questionamento já se dá aí anos depois, tá? Então a datação, a gente está falando sobre a data, tá? É o que nós viemos falando no começo a respeito da data, né? E a datação mais tardia não é um exercício sem fundamento, tá? Não é uma coisa qualquer, desprezível, não. Mas os críticos consideram o Evangelho mais tardio por suspeitarem que o seu conteúdo fosse muito avançado para o período apostólico, ok? Ou seja, a forma, a narrativa, a escrita coloca dúvida a respeito de em que período foi escrito o Evangelho de João. Pasme, existe esse tipo de discussão, esse tipo de debate. Na verdade, suspeitam que um discípulo de Jesus fosse capaz de apresentar alguns distintivos teológicos com a tamanha clareza, como, por exemplo, a divindade de Cristo. Tá? Quem bota essa dúvida aí é o Bloomberg, tá? Fala sobre essa suposição, essa possibilidade, tá? Que não é uma afirmação, mas é uma suposição. Em geral, pressupunha-se que sua ênfase cristológica do Evangelho houvesse sido produto de uma longa e lenta evolução, ok? Distante de uma mais primitiva compreensão judaica de Jesus, que ainda não considerava como Deus. Então havia toda essa situação em volta dos escritos do Evangelho de João. Ainda não havia uma consideração, um reconhecimento de Jesus como Cristo, como Filho de Deus, como sendo Deus. E João escreve justamente as suas narrativas, né, mostrando e revelando o Jesus Deus, não o Jesus homem. Daí, pasmem, todas essas dúvidas que se acenderam e que foram colocadas aí. Daí a gente chega a essa narrativa conclusiva a respeito de que data aproximadamente foi escrito o Evangelho de João. Então não há uma data precisa. Vocês viram aí quantas datas foram colocadas como referencial, como possibilidades da escrita do Evangelho de João. Por quê? Ninguém até hoje chegou a uma data exata para definir quando foi escrito o Evangelho de João. A ciência ainda está debruçada a respeito desse assunto. É um assunto polêmico e um assunto em discussão, mas que a gente está chegando a um certo grau de elucidação de que lado nós ficamos. Eu prefiro ficar com os pais da igreja, ok? E aí você faz a sua escolha para poder dar e determinar uma data mais precisa, o mais próximo possível, a questão da escrita do Evangelho de João. Vamos lá. Um outro autor, que é o Werner Georg Kummel, que viveu entre 1905 e 1995, tá? Portanto, ele comemorou 90 anos de idade, já no século XX, diferente de Brugge, tá? Merrill, não fala de tais pressuposições como produto da teologia moderna, mas as defende. Ele defende, em suas palavras. O Evangelho de João não pode servir juntamente com os sinóticos, tá? Ele vem falando aí, não pode servir juntamente com os sinóticos, de forma nenhuma, tá? Como ponto de base, melhor dizendo, tá? Não pode servir de forma nenhuma, tá? Como ponto de base para análise específica a respeito do conhecimento do Jesus histórico, ok? Os sinóticos, sim, servem como ponto de base para se falar a respeito do Jesus homem, o Jesus histórico. Porque o Jesus histórico não é o Jesus Deus. O Jesus histórico é o Jesus 100% homem. E nós temos esse entendimento que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Embora quem não está dentro desse contexto não entenda que nós temos esse reconhecimento
Enquanto evangélicos cristãos, nós temos esse reconhecimento e conhecimento dentro das nossas mentes, nos ensinos que nós recebemos. Sabemos que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Logo, houve sim um Jesus histórico, que tem história para contar, mas são os sinóticos que falam a respeito disso, e não o Evangelho de João, por ter sido formado a partir de uma imagem de fé de Jesus, a qual somente pode ser compreendida com o produto final da evolução da doutrina neotestamentária de Cristo. Ok? Então, João trata do Jesus, Deus fala do Jesus que nós temos que crer pela fé. O Jesus da fé, não o Jesus histórico, o Jesus da fé, ok? Então, todas essas afirmações foram possíveis graças ao descobrimento de obras religiosas, ok? Supostamente cristãs, que teriam sido produzidas no 2º e 3º século. Existem materiais que comprovam tudo isso que nós estamos falando aqui. Nós não estamos soltando aqui, né, ao vento, palavras, né, ou citações de autores, tal. Não, tudo isso foram produtos, né, que foram encontrados dentro dessa ocasião no século II e no século III. A partir da comparação do texto do quarto evangelho com tais textos produzidos no 2º e 3º século, concluiu-se que o quarto evangelho não apenas se reportava a esses documentos, no que se refere à linguagem, mas, em muitos casos, era demasiadamente similar teologicamente falando. Olha só que conclusão se chega. Porque a questão do debate é a questão da estrutura textual, das palavras usadas, da forma e condução, das colocações em cada capítulo, cada versículo e do aprofundamento teológico que o Evangelho de João apresenta. Essa é a grande sacada. Ok? E o grande debate que se dá em torno. Por quê? Porque não consideravam que um apóstolo de Jesus seria capaz de escrever com essa clareza toda. Nós precisamos também trazer aqui para o ponto de vista da fé que o Espírito Santo capacita. Ok? O Espírito Santo capacitou João a fazer isso. Então a gente traz aqui para o ponto da fé, para a nossa análise, uma observação aqui, tá, de um cristão cuja fé é o ponto principal e a ferramenta principal da nossa regra de vivência dentro daquilo que acreditamos. Ok? Observe como Beltman se pronuncia sobre o assunto. Ele diz assim, olha: a termologia gnóstica serviu, sobretudo, para expor com clareza o evento salvífico, ok? Houve um posicionamento gnóstico, tá, que acabou expondo com clareza o evento salvífico. Segundo ela, o Redentor aparece como uma figura cósmica, tá? Como ser divino, pré-existente, o Filho do Pai, que desceu do céu e assumiu a figura de ser humano, que de sua atividade terrena foi elevado à glória celestial e conquistou o domínio sobre os poderes espirituais. Olha só que fala. Essa fala vem resumir tudo isso que nós colocamos aqui e todos esses debruçares sobre os estudos a respeito da datação, a respeito da própria autoria do Evangelho de João, tá? Se dá dessa maneira. Vamos observar como Beltman se pronuncia sobre esse assunto. Ele se pronuncia dessa forma e que eu acho muito conveniente, que vem de encontro àquilo que nós sempre acreditamos, aquilo que nós procuramos sempre acreditar, que o Evangelho de João foi escrito pelo próprio João, inspirado pelo Espírito Santo, aproximadamente no início do século II, entre o final do século I e o início do século II, ok? Essa observação dele é muito importante, eu quero até repetir. A terminologia gnóstica serviu, sobretudo, para expor com clareza o evento salvífico. Segundo ela, o Redentor aparece como uma figura cósmica, e é, na verdade, ok? Como um ser divino pré-existente, e é, de fato, o Filho do Pai, e é,
com certeza, ok? Que desceu do céu e assumiu a figura de ser humano. Ora, não é isso que a gente, não é nisso que a gente crê, não é nisso que a gente acredita desde o dia que nós reconhecemos Jesus Cristo como sendo o Salvador de toda a humanidade. Não foi isso que nos foi passado, não é esse conhecimento que nós temos e que nós temos colocado na nossa fé e prática, na nossa regra de fé e prática no cotidiano. É isso? Que desceu do céu, assumiu figura de ser humano, que de sua atividade terrena foi elevado à glória celestial. É isso que nós temos registrado, inclusive no próprio Evangelho de João, nós temos esse registro, nós vamos estudar a respeito disso mais adiante, ok? Subiu à glória celestial e conquistou o domínio sobre os poderes espirituais. O que está relatado no Evangelho de João traça veementemente a configuração da certeza da presença desse Jesus, que era uma figura cósmica, que se fez em forma humana e que combateu as questões inertes desse planeta e produziu o efeito de salvação, quando ele vence e assume os poderes espirituais, que é o que está registrado no Evangelho escrito por esse apóstolo, ok? Então, nós ficamos aqui com essa palavra hoje, falando a respeito da autoria do Evangelho de João e a datação. A data, quando foi escrito o Evangelho de João, e se foi escrito por ele mesmo. Essa dúvida que se é levantada, nós temos que ter a certeza e a plena convicção do escrito desse Evangelho. Então é para isso que esse estudo está servindo, para a gente analisar as contradições, analisar as críticas levantadas, analisar os autores que escreveram sobre o tema, sobre o assunto, e nós aqui fazemos também a nossa comparatividade para que nós cheguemos à compreensão e consigamos entender de quem foi a autoria do Evangelho. Nós não temos dúvida, foi João, o apóstolo, correto? E de sua datação, final do século I, início do século II, ok? Se deu nessa ocasião o escrito do Evangelho de João. O Evangelho de João nos remete a pensar no Cristo Deus, 100% Deus, ok? Diferente dos sinóticos que nos revelam o Cristo, o Jesus histórico, o Jesus 100% homem, ok? Uma ação maravilhosa também na Terra. Muito importante, na próxima quarta-feira nós vamos estar aqui falando ainda mais sobre o Evangelho de João. É muito extenso, eu tenho disse na introdução na semana passada e repito, é muito extenso, é vasto esse estudo do Evangelho de João. Vale a pena a gente conhecer mais a respeito desse Evangelho, saber em que data ele foi escrito, se o autor realmente é João. Isso é muito relevante, é muito importante para o nosso conhecimento, ok? Não basta nós lermos versículo por versículo, termos a compreensão dos versículos, que essa é revelada pelo Espírito Santo, se nós não procurarmos aprofundar e estudar e saber mais um pouco, como é colocado aí por todos esses autores, todo esse clima de debate e tal, e a gente chegar a algumas conclusões. Tem muito mais de João para a gente analisar, tem muito mais do Evangelho de João para a gente compreender, e eu convido você a estar conosco na próxima quarta-feira, ok? Anota aí o nosso zap, entre em contato conosco através desse telefone que está aparecendo aí na sua telinha, tá? Entre em contato conosco, tira suas dúvidas, faça perguntas, siga-nos no nosso canal do YouTube. Foi aparecendo aí durante esse estudo aí, todas essas informações. Vai lá, se inscreva no nosso canal do YouTube, tá? Siga-nos no Instagram, ok? Tá aí, @CostaJúlio50, siga-nos aí no Instagram. Nós estamos fazendo essa transmissão, tá lá também salvo para você acompanhar. Então siga-nos, passa a ser um seguidor nosso, tá? Entre em contato conosco, fica conosco, porque você vai ter muito mais informações. Nós estamos juntos aqui para aprofundar o nosso conhecimento sobre os estudos do Novo Testamento. Estamos estudando agora o Evangelho de João. Já estudamos os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que são os sinóticos, e agora estamos no Evangelho de João.
Vamos estudar as epístolas? Vamos estudar as epístolas. Tá? Epístolas paulinas, epístolas diversas, nós vamos estudar sim e vamos ter a compreensão do todo, ok? Então nós te convidamos. Quero falar com você também a respeito da sua colaboração, você que gosta de contribuir, você que gosta de ofertar para a obra missionária, para a obra de Deus, para que esse estudo possa ser continuado, né? Para que a gente possa continuar estudando e tal, a palavra de Deus, continuar estudando sobre o Novo Testamento. Você quer ofertar, quer ver, poxa, Deus tocou no meu coração, eu quero ofertar para essa obra. Está aparecendo aí na sua telinha a nossa chave Pix. Tá? Você pode fazer aí, acessa a chave Pix a qualquer hora, a qualquer momento, 24 horas por dia, não tem final de semana, não tem nada disso. Tá? Aperta aí, por favor, acessa aí a nossa chave Pix e contribua. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, muita obra está acontecendo aqui no nosso templo, então coopera com essa obra e nos abençoa para continuarmos ministrando o estudo da palavra de Deus. Eu quero orar por você e pela sua casa, pela sua família. Tá? Receba essa palavra de oração que nós vamos fazer agora, tá? E aí, você, ao receber essa palavra de oração, você pode fazer uma visita na nossa igreja. Aparecendo aí também na sua telinha o nosso endereço, tá? O endereço da nossa igreja, do nosso templo. Vem nos fazer uma visita, vem nos conhecer, tá? O nosso trabalho aqui, litúrgico, está acontecendo aos domingos, tá? Aos domingos. Ah, e nós estamos transmitindo também através de live. Também pode nos acompanhar através da live, pelo Facebook, pelo Instagram. Você pode nos acompanhar, que nós vamos estar ao vivo também transmitindo a mensagem da palavra de Deus diretamente ao seu coração e ao coração da sua família, ok? Domingo é mais cedo. Domingo é às 19 horas, tá? 19 horas, 19h15, por aí. Você já está acompanhando a mensagem da palavra de Deus, ok? Às quarta-feiras, sempre às 19h30, você acompanha esse estudo. Contamos com a sua presença conosco na próxima quarta-feira. Receba agora essa palavra de oração em nome de Jesus. Bendito Deus, Pai eterno, no teu nome nós invocamos agora para que o Senhor opere maravilhas e bênçãos na vida de cada família que está conosco. Cada pessoa que acessou, Senhor, aí essa rede social e nos acompanha através dessa live. Que o Senhor possa entrar em cada lar com providências, operando maravilhas, substituindo o mal pelos benefícios. Porque és um Deus poderoso, e é em Ti que nós confiamos e cremos. Nesse Deus que nos é apresentado no Evangelho de João como um Deus capaz de salvar a nossa alma e capaz de nos abençoar na secularidade. Entra com providência em cada família, entra com providência em cada lar, curando-nos das enfermidades, expulsando toda espécie de males que tentam impedir a nossa trajetória e conceda, sobretudo, para cada um de nós, conhecimento e sabedoria para continuarmos na sua presença. Estamos esperando o retorno de Jesus, que está registrado no Evangelho de João. Enquanto esperamos, nos preparamos para receber as dádivas divinas. Fica conosco, nós te louvamos e te agradecemos por essa hora. No nome de Jesus. Amém. Até quarta-feira que vem, querendo Deus.